Se você acha que R$ 50 é muito pouco para começar a investir, que não compensa, você está fazendo tudo errado, que é o que mantém a maioria das pessoas na pobreza financeira. E nesse vídeo eu vou te provar que não é o valor em si que importa, é o hábito, né? E com certeza você criando esse hábito, R$ 50 é só o começo de você começar a investir. Garanto para vocês que se vocês começar com R$ 50, sabe aqueles R$ 50 que você paga em uma assinatura na Netflix, que você paga numa assinatura em qualquer aplicativo aí, você pode estar investindo esse valor para que esse valor possa estar rendendo para você futuramente e começando do zero, como eu comecei, como eu falei para vocês aqui. Nesse vídeo eu vou falar para vocês como investir com R$ 50. Porém, você pode investir o menor valor que você tiver. Não significa que se você não tem um valor X, você não vai investir. Você pode começar investindo com R$ 1, R$ 5. Então, assim, quero colocar na tua cabeça, tá? Assim como se eu tivesse esse entendimento que eu tenho hoje, com certeza eu teria, né, minha vida antes teria sido outra, porém eu tive que, como fala, né, se não é pelo amor é pela dor, né, eu tive que passar pela dor de ter meu nome negativado, ter contas devendo, né, cabeça quente, para mim poder aprender, tá? E nesse vídeo a gente vai falar sobre onde investir com R$ 50. Gente, R$ 50 pode ser pouco agora, mas a longo prazo isso vai fazer, assim, total diferença na vida de vocês, certo? Quando o assunto é investimento, a gente pensa o quê? Só pode começar a investir quando tiver muito, quando tiver um valor bem significativo. E a verdade é que não, gente. As pessoas que têm o maior patrimônio hoje em dia, vamos supor, essa pessoa começou do pouco. Então, assim, você vai começar do zero, até porque dinheiro de herança não se dá valor, né? Não sabe o verdadeiro sentido. Então, assim, a gente, como diz, a gente não vai ser herdeiro, né? A gente vai construir o nosso futuro mesmo. Então, nós temos que pensar que se nós não começarmos do pouco, a gente nunca vai começar, tá bom? Então, assim, isso é muito interessante, gente, isso é muito importante, tá? Começar a investir, mesmo que você ache que é pouco, mesmo que você ache que não faz nenhuma diferença na vida de vocês, mas faz total diferença. A gente precisa entender, gente, que temos que quebrar essa crença de achar que a gente só vai começar a investir quando eu tiver R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000. Então, assim, a verdade é que se você estiver esperando por esse momento, pelo momento perfeito, pelo momento que você tiver esse valor guardado, você nunca vai começar. Porque para você se tornar um investidor, para você se tornar uma pessoa que tenha a mente aberta para investir, você precisa começar do pouco. Porque você começa colocando pequenos valores e aquele valor se torna uma coisa habitual na sua vida, e você vai começar a fazer isso sem perceber e cada vez querendo conquistar mais e mais. Porém, se você não quebrar essa crença de que você tem que começar com pouco mesmo, né, não precisa ter esse valor alto de R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000 para começar a investir. Então, a verdade é que se a gente estiver esperando esse momento perfeito, como eu esperei anos e anos para ter o momento perfeito, para começar a guardar, para me poder se tornar uma pessoa com a mente aberta, pensando que isso vai se tornar uma coisa bem mais maior futuramente, a longo prazo, eu precisei começar do zero, do extremo zero mesmo, gente, que a minha primeira caixinha que eu coloquei no CDB foi R$ 5. Eu sempre falo isso para vocês em todos os vídeos. E eu acho, assim, que quando nós nos arriscamos, a gente corre o risco de se tornar melhor também, né? Porque muitas vezes a gente fica naquele medo, procrastinando, naquela zona de conforto, né? Então, assim, vamos começar agora. Se você não começou, comece com o que você tem. Um ponto importante que eu quero lembrar vocês aqui, gente, é que investir
não é ficar rico da noite pro dia, certo? É sobre construir aos poucos, é o que eu acabei de falar. Vai ser dia após dia, vai ser o quê? Constância e vontade de crescer cada vez mais, né? Isso que vai lhe tornar uma pessoa investidora, porque se você coloca 50 reais, como eu acabei de falar, né? Se você dá esse primeiro passo de você começar com 50 reais hoje, você vai estar dando o primeiro passo. Então, assim, se você era uma pessoa que você não guardava nem 10 reais e você começar a guardar, você vai ver que você é capaz, você vai colocar metas e você vai querer cada vez mais tá alcançando metas maiores, se desafiando, né? A verdade é essa. Então, assim, entenda que esses 50 reais pode ser que não vai mudar a sua vida da noite pro dia, mas a longo prazo isso vai fazer total diferença na vida de vocês. E onde investir? Não sei sobre investir, não entendo sobre investir. Bom, a primeira coisa né, uma dos investimentos que eu indico vocês começarem a investir é o Tesouro Direto, tá, gente? O Tesouro Direto, você consegue investir a partir de 30 reais, certo? Tipo assim, o risco é baixo, tem total segurança, né? Ele tem baixo risco, é indicado para iniciantes e melhor do que deixar o dinheiro parado, porque muita gente tem a ideia, a perspectiva de que se você para deixar o dinheiro no banco para não render quase nada, é melhor deixar debaixo do colchão, como muitas pessoas dizem, né? Mas assim, gente, isso é uma ideia, sabe, atrasada, porque se você faz isso, seu dinheiro perde o valor. Daqui 10 anos ele não vai estar valendo praticamente nada. Então assim, o pouco que ele vale em um investimento é muito melhor do que ficar parado. Porque o Tesouro Direto, gente, ele é bem seguro, né? Tem baixo risco. E ele é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo para você pegar com juros. É tipo assim. E tem também, gente, o investimento com CDB simples, né? Os bancos dá a chance de você começar com apenas R$1. Foi como eu acabei de falar. Quando eu comecei com R$5. Foi uma caixinha do CDB, mas assim, foi um divisor de águas para mim, que foi o que abriu a minha mente para que eu começasse a guardar, a investir, mesmo com pouco, né? Deu aquela credibilidade de saber que mesmo começando do pouco, eu teria chance de já ter aquele impulso de começar, porque eu coloquei R$5 numa caixinha e aquilo foi alimentando a minha mentalidade de que eu precisava guardar todos os meses um pouco para aquela caixinha começar a render. E o melhor, rende todos os dias. Rende pouco, mas rende, né? Se você coloca um valor lá, se você coloca um valor lá, ele vai render, né? E você vai ver aquele dinheiro crescendo. Então, assim, vai ali fazer com que você tenha vontade de colocar mais e mais dinheiro nessa caixinha. O melhor, gente, rende mais que a poupança, é fácil de entender e ideal para começar. Foi como eu falei para vocês, quando eu comecei com apenas R$5, né? Tudo que eu podia começar naquele momento. Então eu coloquei R$5 numa caixinha e essa caixinha foi só cada vez mais, né? Então assim, ela rende todos os dias, é muito fácil, tipo, tem liquidez diária, 24 horas lá disponível para você poder movimentar, né? Então, assim, é muito boa, tá? O Tesouro Direto você começa a partir de uns R$30. A caixinha de CDB simples, ela aceita que você comece com R$1, o valor mais, né? Que a pessoa tem R$1 na conta, pronto, já dá para começar aquela caixinha. Então, assim, é muito bom você começar, mas eu não entendo nada. É coisa simples, gente. E o outro investimento para iniciante que dá para começar é o fundo de ações fracionadas, né? Que é para o crescimento do nosso dinheiro.
Tipo assim, você com pouco dinheiro, você pode comprar, né, pedacinhos de empresa. Só que assim, eu acho esses mais complexos, tá, gente? Não é, tipo assim, não é pra você começar sem estudar. Por exemplo, eu não vou começar uma coisa que eu não estudei pra me saber se eu consigo levar aquilo à frente. Tipo assim, dá pra você dar os primeiros passos, mas tem que começar a estudar sobre o assunto, tá, gente? Não é simplesmente começar a investir num monte de coisa sem você entender, não. Então, assim, por isso que é importante ter uma educação financeira, nem que seja a mais simples possível. Ieda, como assim? Gente, quando eu decidi que eu queria começar guardar alguma coisa para que eu pudesse pagar todas as dívidas, eu comecei a pesquisar sobre educação financeira simples, a educação financeira comum, né? E isso vai lhe dando o estímulo de criar o hábito, né? Para que você comece a guardar, para que você comece a estudar, para que você comece a querer pesquisar cada vez mais sobre o assunto, porque é importante, tipo, não é só você colocar o dinheiro lá e você não entender nada, né? Então, assim, para você que não tem experiência, por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma fora a caixinha do CDB, como eu falei, né? Então, assim, eu vou pesquisar muito sobre aquele assunto, se vale a pena e coisa e tal. Lógico que vale 1000 vezes do que ficar parado ou você ficar cada vez mais contraindo dívidas, mas assim, você tem que estudar sobre um pouco do assunto, certo? Porque assim, gente, quando você cria o hábito, se você investe R$50 hoje, né, você cria o hábito, então daqui a um tempo você vai estar investindo 500, 5 mil, enfim, né? Cada vez mais querendo bater metas maiores. É isso que é a importância, certo? E o que fazer para mudar a mentalidade sobre investimento, né? Como investir, enfim. O que você precisa passar a entender para que sua mentalidade mude é que não vai ser esses R$50 que vai te fazer enriquecer de um dia para outro, certo? Não vai ser isso, mas vai ser começar de pequeno para que você consiga chegar onde você tanto almeja, para que você consiga conquistar esse valor. Por exemplo, eu tenho uma meta de juntar R$1.000, né? Então eu vou começar colocando R$10 aqui, 50 o mês que vem, aí no outro mês eu já consegui dar uma diminuída nos gastos, coloco um outro valor, e aí cada vez mais conseguindo chegar nessa meta, e vai aumentando essa meta, gente. Bateu R$1.000 na meta, coloca 2, depois coloca 3, 4, 5, enfim, e assim sucessivamente. E uma das coisas que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando você começa juntando de pouquinho, aí você vai lá, junta R$1.000, aí depois você vai e junta 2, 3, 4. Gente, cada vez que vai bater uma meta, sua mente abre assim de uma forma que você fica, nossa, eu não tô acreditando no que tá acontecendo e tal. Porque assim, o valor é bom, sim, é importante. Mas quando você lembra que você era uma pessoa que não conseguia guardar nem R$10 e você conseguiu bater aquela meta, você começa a se desafiar cada vez mais, tá? Eu entendo isso assim como um desafio diário, que você começa a dar valor em cada moedinha que você tem. Por exemplo, eu acho que esse valor não é tão importante assim porque é muito pouco. Gente, se você tem o hábito de comprar por emoção, se você tem o hábito de ter várias assinaturas em várias, como é que eu falo? Em vários aplicativos, né? Que hoje em dia tem, como que fala? Assinatura para praticamente tudo. Se você querer qualquer coisa, tem assinatura. E aí se você começa a evitar esses tipos de gasto, você começa a investir, vamos supor, R$50. Todo mês você tirar aquela coisa que você comprava, ou muitas vezes você assinava aquele aplicativo, né? E você nem usava com tanta frequência, né? Digamos que era só um gasto a mais na sua vida. Então, assim, quando vocês começarem a bater metas, que vocês chegarem no valor de uma coisa que vocês tanto querem, por exemplo, eu tenho uma meta de bater R$5.000 e
eu cheguei nessa meta, né? Eu vou ficar muito feliz, muito gratificante, e aí eu vou querer o quê? Conquistar um valor a mais, né? E isso vai se tornar cada vez mais uma coisa assim tão habitual na vida de vocês que vocês vão fazer sem perceber. E outra coisa, como que a gente faz para que esse valor possa melhorar cada vez mais, fazer mais renda, gente? Ah, mas eu não posso porque eu já trabalho, vamos supor, CLT o dia inteiro, e aí quando eu chego em casa eu só quero descansar. Eu sei, gente, tipo assim, é cansativo, tanto que eu falo pra vocês que eu tava com uma frequência de vídeo de todos os dias da semana, mas aí eu decidi que eu vou postar vídeo aqui no canal na segunda, na quarta e na sexta, tá? Até para os vídeos ficarem melhores e sem muita correria, né? Às vezes a gente quer correr contra o tempo, mas assim, faça no seu ritmo, tá? Se você vê que isso não tá lhe adoecendo, se você vê que isso tá dando para você suportar, que você consegue, né, fazer uma renda extra e mesmo trabalhando em um lugar, tentando fazer outra renda extra para poder fazer com que você consiga bater essa meta mais rápido, melhor ainda, certo? Melhor para você, né? Você vai conseguir metas mais rápido. E outra coisa, dinheiro de renda extra você não gasta. Você não conta esse dinheiro como um valor a mais para você gastar. Você conta esse dinheiro como uma fonte de renda extra. Você vai colocar lá para esse dinheiro trabalhar para você. Mas é como eu falei, não vá, gente, começar a vida financeira de vocês em questão de procurar educação financeira, em questão de querer guardar um valor e vocês achar que vocês vão ficar rico do dia para noite, né? Rápido. Isso não acontece, gente. Isso é construção dia após dia, que você vai trabalhando principalmente o seu mental, né? Porque, gente, eu acredito que 80%, 90% da nossa vida financeira é refletido pela nossa mentalidade. Por quê? Porque se nós não temos uma mente focada, centrada naquilo que você tem que fazer, que você precisa fazer, você acaba desistindo, né? A nossa mente sabota a gente o tempo todo, a nossa mente quer fazer a gente procrastinar o tempo todo. Por exemplo, esses dias eu coloquei uma meta no meu cofrinho, e na hora que eu coloquei a meta nesse cofrinho, eu coloquei essa meta, né, muito empolgada, e de repente veio aquele pensamento, eu nunca vou conseguir esse valor. Aí claro que eu vou conseguir, lógico que eu vou conseguir, eu tô correndo atrás para isso, eu tô, né, procurando melhorar cada vez mais para isso, mas tipo assim, já veio aquele, mesmo eu sendo uma pessoa tão, que melhorei, vamos dizer, 95%, né, de como eu era antes, quando eu comecei esse canal, que eu tava toda cheia de pepino para resolver. Então assim, já veio aquele pensamento de sabotar, sabe? Ah, mas eu não consigo esse valor, por que eu não vou conseguir? Deus me dando vida e saúde, em nome de Jesus eu vou conseguir. Então assim, você tem que parar de ser sabotado pela sua própria mente, porque na maioria das vezes é a nossa mente que faz a gente sabotar, que faz a gente procrastinar e achar que a gente não vai conseguir, mas a gente vai conseguir sim. Então, comece a fazer esses investimentos, comece a investir aí no CDB, no Tesouro Direto, mesmo que seja um valor pequeno, mas que você comece mesmo de pequeno. Depois você vai vir aqui agradecer e vai falar, não, realmente, se eu não tivesse começado, mesmo tendo pouco, mesmo que seja do menor valor possível, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Eu falo por experiência própria, minha mesmo, porque quando eu iniciei esse canal, gente, eu vim com a cara e a coragem, sabe? Então, assim, eu não tinha como, né, começar, mas eu tive a força de vontade. Então, se eu tive a força de vontade, eu comecei e, graças a Deus, deu certo. Paguei todas as dívidas que eram o meu intuito principal. Comecei já investir um pouco. Trago aqui a realidade para vocês que se motivem também, porque assim, não é fácil, gente, ainda mais que se você se debater sozinho para poder
ficar nessa coisa, você vai querer sim sabotar, porque você acha que você não é capaz. E uma das coisas que eu falo pra você, gente, não é molezinha não, tá? Não é fácil, mas assim, quando você pensa, eu quero, eu vou, você consegue, tá? Eu consegui, como é que eu falo? Pagar todas essas dívidas, conseguir limpar o meu nome que tava, né? Uma bagaceira, por causa que foi virando uma bola de neve. Conseguir amortizar dívidas para poder quitar elas antes do tempo, e aí receber digamos que um desconto bom para poder pagar esses valores, né, para mim começar a construir o meu, digamos que o meu caminho em paz, sem pensar que eu tenho tal coisa assim. Tipo assim, hoje eu tenho contas, gente, que é assim, por exemplo, as contas do dia a dia, né, a conta de energia, a conta de internet, uma coisa aqui, outra ali, mas assim, nada que eu fique pensando se eu não quitar isso, coisa e tal. Graças a Deus, não. Já saí desse patamar, para uma glória do Senhor, mas é o que eu falo para vocês, eu não posso desistir. Eu não posso desistir agora, eu não posso achar que porque eu paguei todas as dívidas, eu vou ter que parar de investir porque eu tenho pouco, porque não vale a pena. Por quê? Porque se você para de investir, você volta para a estaca zero novamente. Por quê? Porque você está começando a construir, né, essa escadinha. Então você precisa entender que se você para, você volta para a estaca zero, certo? Então assim, invista mesmo que seja pouco, gente. Eu não tenho muito para investir. Abra uma caixinha no CDB, né, que você pode investir a partir de R$1. Aí todo mês você coloca para você investir um valor. Não deu para me investir R$20, invista 10. Então assim, pense que daqui um ano, né, você vai estar muito melhor. Eu fico imaginando assim, gente, que quando eu comecei, eu pensava assim, será que um dia eu vou pensar assim, graças a Deus eu me livrei de todas essas pendangas, e graças a Deus, gente, eu tava na pindaíba, mas graças a Deus, hoje eu penso assim, nossa, se eu não tivesse começado, eu acho que eu estaria de mal a pior. Mas assim, graças a Deus, hoje em dia eu olho para trás e penso assim, como eu consegui me livrar de tudo isso, como eu consegui pagar tudo isso, e graças a Deus agora, né, eu tenho assim uma experiência para contar para vocês aqui e para motivar vocês a não desistirem também, certo? O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, que Deus abençoe vocês grandiosamente, tá? Peço a vocês que, se você caiu aqui de paraquedas, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, tá bom? Para que você possa crescer aqui também do zero, né? Pra gente compartilhar as nossas experiências. E peço para você também que dê seu hype aí, certo? Compartilhe com um amigo ou amiga. E é isso, que Deus abençoe vocês. Grande beijo, forte abraço. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau!